Bom, ao concluir a fresagem, a gente precisa remover o bloco de dentro da fresadora com o auxílio da chave Allen, né, que é a chave que encaixa nos parafusos. Então você vai abrir a tampa. Vou desparafusar aqui os 4 parafusos para remover o bloco. Os parafusos, se você não for fresar nada irrigado, você pode deixar ele aqui em cima da gradezinha, né? Até uma forma de não se perder no meio aí das coisas. Então deixa ele aqui. Então sempre bastante cuidado ao manusear o bloco, não bater, não deixar cair. Então, aqui está o bloco, né? Então o elemento fresado está aqui. E agora a gente vai colocar ele aqui numa bancada, né? Que a gente tem aqui. Então aqui, sempre que for trabalhar com o bloco, trabalha com ele em cima de um tablado ali de EVA, alguma coisa que deixe a zircônia macia. Né? Porque quando você vai remover a estrutura aqui de dentro, ela pode cair, bater, fraturar um bordo, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, para trabalhar com ela, a gente vai utilizar quais tipos de broca? Você pode utilizar uma broca, uma Carbide, 701, 702, 703, né, para fazer o corte. Pode ser uma esférica, se você tiver bastante habilidade ali, pode ser uma esférica também, né, uma 06, uma 08. Ou, nesse caso, uma tungstênio de corpo cilíndrico aqui, né? Ele tem a ponta cônica, mas ele é mais cilíndrico, então também pode ser. Sempre trabalhar com uma alta rotação, né? Apesar de a gente trabalhar com motores de bancada, mas passar de 20.000 rotações. Por quê? Porque senão, quanto mais baixa a rotação ali do motor, mais movimentos, ali, mais vibração na zircônia ele vai fazer. Tá? Então a gente apoia ele aqui na bancada, trabalhando ele como se fosse um pino, né? E a gente vai tirando partes do conector, ó. Não tira tudo de uma vez, corta 50%, 60% de um conector, vai para o outro, vai para o próximo, fazendo um movimento de sobe e desce, ó, bem suave. Vou para o próximo, movimento de sobe e desce. E aí volta no primeiro e termina de tirar ele, que os outros já estão filetinho, provavelmente ele já descola. Pronto, o elemento ele meio que cai aqui embaixo, né? Como eu tenho um papel aqui, ele, ó. Então aqui a peça está na minha mão. Notem que a coroa ela está bem maior do que o tamanho original do desenho. E aí você pode texturizar essa coroa com brocas de tungstênio, né, de corte bem fino, ou também brocas diamantadas. Você pode fazer uma série de texturas nesse teu elemento. É como se fosse um acabamento manual. Aqui eu só vou fazer, eu não vou texturizar ela nem nada, eu só vou fazer o acabamento do suporte. E já vou mandar ela para sinterização. Vou limpar bem ela, né? Então, eu estou trabalhando de luva aqui porque a zircônia, por mais que ela seja um pó, ela pode realmente, em contato com a pele, ela pode infiltrar, não é muito bom você ter esse contato. E quando a gente trabalha com zircônia branca, a zircônia, você pode deixar a gordura dos seus dedos na zircônia e quando você for infiltrar o líquido, ele bloqueia e ele não consegue. Aí a zircônia fica manchada. Então ela tem dois fatores, uma é a proteção sua mesmo, né? E a outra seria a proteção da zircônia para você não engordurar a textura dela, a menos que você não pigmente ela, que ela já venha pigmentada de fábrica, aí não tem problema. Então após remover todos os conectores, fazer textura e acabamentos, você pode passar um pincel, nela para tirar todo aquele pó de zircônia, porque o pó de zircônia também é zircônia. Então se você não tira, ele vai ficar com umas marcas de zircônia, o pó de zircônia. Então tira bem.
Aqui eu estou utilizando um pincel, mas quanto mais duro o pincel, se você cortar as cerdas no meio, ele fica mais curtinho, ele fica mais resistente às cerdas, então você consegue tirar mais fácil. Aqui eu só estou dando um acabamento superficial. O pessoal pergunta bastante se pode bater um jato de ar aqui. Desde que o teu jato de ar, o teu compressor tenha filtros que segurem bem a água, ou que tenha secador na linha do compressor. Se for um compressor que vem muita água, não bate, porque senão pode molhar a tua zircônia, e você tem que esperar ela secar, evaporar essa água para poder sinterizar ela. Por isso que ela é a seco. Então, aqui, ó, depois que eu fiz toda a limpeza da zircônia, ela está aqui disponível para colocar. Então aqui, eu vou só simular como que a gente poderia colocar no cadinho e depois a gente vai mostrar o resultado final. Então eu vou pegar aqui o cadinho para mostrar para vocês. O cadinho é aquela mufa do forno. Então aqui eu tenho o cadinho, e as esferas já estão aqui dentro. As esferas é esse pó que vem junto com o cadinho e você precisa colocar o seu elemento solto aqui nesse bercinho, ó, em cima das esferas. Tá? Essa é a forma correta. Então, por exemplo, se eu tenho um molar, coloca o oclusal para baixo. Se eu vou fazer um protocolo, coloca o oclusal para baixo. Então, aqui nesse caso, como é um central, eu não tenho como colocar a incisal de pé aqui. Então, ele fica deitado com a vestibular, não tem problema. Tá certo? Então, essa é a forma aqui correta. Aí você vai levar ao forno e programar o programa correto ali para esse tipo de elemento.